Sou brasileiro com muito orgulho e muito amor. Com essa frase horrível que... Trazendo de novo as frases para esse momento tão lindo. Essa frase horrível que é entoada em ginásios. A gente vai falar hoje no podcast do Buzzer Beater de como a seleção de basquete brasileira é a melhor seleção de todos os tempos, de todos os basquetes da história. Não é mesmo, Felipe? Com certeza, cara. Ninguém para a seleção de basquete do Brasil. Por enquanto não, né? Imparável, imparável. Yannis tentou, mas não conseguiu. Tá sendo legal acompanhar esse Mundial, hein? E por vários aspectos, né? Não só pelas... Nossa seleção tá ganhando, obviamente, tem muita coisa acontecendo. Mas, no geral, a gente vê o Brasil jogando tão bem depois de tempos em que a gente estava até muito preocupado com o envelhecimento da geração que estava indo Com bem, certeza, né? com certeza. Dá pra dizer que eu acho que o Brasil... Esse tá sendo o desempenho mais incrível do Brasil desde a época de Oscar, né? Então, exatamente. E a gente não para por aí, né? A gente não tá citando como imparável, principalmente porque a gente vê que dá pra chegar muito alto. Exatamente, exatamente. Mas espera aí, Felipe. Exato. Antes da gente entrar no assunto seleção brasileira, Mundial FIBA na China, das horas mal dormidas, de tudo, o que você tem pra falar pras pessoas? Olha, acho que nesse momento da vida aí de acompanhar o podcast, o pessoal talvez já esteja entendido do que eu vou falar, né? Que é pra quem tá começando aí, pra quem já tá vendo e fala, pô, legal, mas posso acompanhar esse podcast por onde? A gente tá em basicamente todos os agregadores, não é? A gente tá em todos os agregadores. Se tiver algum agregador que a gente não esteja, Em algum momento a gente vai em estar. algum momento a gente vai estar. Avisa pra gente. Dá um toque, Assim, coloca nesse agregador aí, manda uma carta, numa velha garrafa. né? Mas Spotify, vai lá, pratica as interações, deixa coraçãozinho, segue o Exatamente. podcast. O Apple Podcasts a gente tem bastante gente que ouve por lá, então Sim, deixar 5 estrelas, né? 5 estrelas e uma avaliação. E uma avaliaçãozinha firmeza. Castbox, muita gente utiliza, né? Grande Castbox. A gente tem 119 inscritos no Castbox e quase 4.000 reproduções. Olha só que bacana. E também todos os outros, galera. Google Podcasts, Deezer. Se você entrar no anchor.fm/buzzer-beater, você vai achar todos os lugares que a gente tá. Exato. E a gente tá também no YouTube, né? A gente Sim, publica sim. no YouTube. Então, se você tá assistindo por aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o canal também com seus amigos, aperta aquele sininho maldito pra receber as notificações de quando a gente publica vídeos e podcasts novos, né? E também, Exatamente. para quem gosta, a gente está publicando agora uns podcasts mais curtos, né? A gente está fazendo versões dos nossos vídeos para podcast. Exato, a gente tá basicamente adaptando. E por isso não se espante se do nada você ouvir um podcast que só um de nós já está falando. Que os nossos vídeos narrados a gente também está transformando em podcast. Exatamente. Outra coisa também. Se você gosta desse formato, manda um recado pra gente que existem projetos nossos de fazer uns podcasts exclusivos com esse formato. O título tá como #bebê curto o número do programa. Beleza? Beleza. Bom, cara, é aquele negócio. No início... No último programa, não tinha nem começado o Mundial ainda, né? Na última sexta-feira. E a gente tinha a nossa expectativa. A nossa expectativa era boa? Era, porque a gente vinha de bons amistosos, com o time parecer ligado, mas eu acho que superou até o mais ufanista dos nossos fanáticos. Assim, no fundinho, como o Brasil já vinha de desempenhos não memoráveis, né, das últimas competições que o Rubem Manhano disputou como treinador da seleção, a gente estava com aquele medo, por mais que a seleção estivesse apresentando um basquete legal. E ainda mais num grupo que, teoricamente, bem equilibrado, né? O Brasil não pegou um grupo necessariamente fácil.
Não, não. É o grupo que tem o atual MVP da NBA. Ah, Ou pelo menos era, né? era. Não é mais. Ele está perdido em um bolso alheio aí. E Petrovic falou que tinha solução, né? E não é que tinha? Tinha. A gente achava que, no melhor dos casos, ele tinha uma solução pra conter um pouco ele, fazer um jogo de marcação um pouquinho diferente. Mas ele parou e o Antetokounmpo, né, cara? Exatamente. E o sucesso que a gente está vendo da seleção brasileira aí, eu acho que tem méritos para se distribuir, né? Sim, sim, com Acho que certeza. todo mundo dá para falar Eu bem, diria que o grande destaque até o momento é o Alex. com O certeza. Alex jogou bem em todos os jogos. Hoje nem tanto, mas não exigiram tanto dele, né? Não precisava tanto dele jogar Não, tão nos, bem. nos dois primeiros jogos que foi necessário ter alguém para resolver em diferentes áreas da quadra, ele entrou e resolveu. Exatamente, Matou o jogo. exatamente. Grande jogador, grande jogador. Um monstro, Eu né? acho que é um dos melhores jogadores da história do basquete nacional. Facilmente, facilmente. E uma prova, assim, crassa de que até no passado, se ele tivesse mais oportunidades, se não tivesse uma carreira atrapalhada por lesões, ele poderia até dar voos maiores internacionais na carreira Com internacional dele. certeza. Mas, Porque mesmo. Não só na NBA, ele não conseguiu avançar tanto na própria Europa, né? Jogou um pouco lá no Maccabi Tel Aviv. Mas mesmo assim, nunca foi uma grande carreira. A carreira do Alex foi feita no Brasil, né? exato, a gente acabou vendo uma parte dessa lenda de perto porque a gente morava em Bauru, assistiu jogos, a gente viu a final que o Bauru ganhou, então, do NBB, obviamente. Então a gente entende, conseguia já ver por acompanhar bem próximo o quão incrível ele era em todas as áreas da quadra. Quando a gente está falando do Alex ser incrível, é justamente isso. Parece que não tem um aspecto do jogo em que ele não é ótimo. E eu acho que esse Mundial tá servindo mais só para cravar ele como uma lenda absoluta, porque fazer tudo isso com quase 40 anos, meu amigo. Nossa, o Alex não simplesmente parou o MVP da NBA. Ele parou o MVP da NBA, um dos jogadores mais dominantes fisicamente da história da NBA, não da atualidade. Da atualidade ele é de longe, mas da história, com 24 anos. Se eu não me engano, ele tem 24 anos. É coisa de louco. Coisa de louco. E a gente já imaginava que o Antetokounmpo ele teria um desempenho ainda maior no basquete FIBA. Isso, até porque o basquete dele, o que impede ele não é necessariamente o nível da marcação. Porque, querendo ou não, no 1x1 e o aspecto físico, na NBA você tem caras bem mais brucutus que poderiam tentar bater de frente com o físico dele de alguma maneira. Sim. No basquete FIBA a gente, sei lá, tava com essa ilusão de que, como Se ele brilhou na NBA, vai brilhar no basquete FIBA. exatamente, ele vai atravessar a quadra atropelando Deus e o mundo. Não Mas é o que aconteceu, né? o que a gente tá vendo aí É outra coisa, é outro um cenário. jogo que não se traduziu. No geral, os jogadores de NBA, alguns jogadores de NBA, né, têm muita dificuldade de transitar para o basquete FIBA. A quadra é um pouco menor, né? O quadro é menor, a marcação é diferente. Sim. Eu acho que o fato da quadra ser menor é uma das coisas que impediu o basquete do Antetokounmpo de se revelar tanto assim, porque em quadra menor é muito mais tranquilo você fazer uma marcação por zona, que é a marcação que parou ele na final da NBA. A gente falou Das conferências, né? final de conferência da NBA. A gente falou no vídeo lá que ele é separado por isso, o vídeo que saiu nessa segunda. E foi basicamente o que o Petrovic fez. Todo mundo ficou encarregado de marcar o Antetokounmpo. Exato. Não tem como designar alguém. Não Isso, tem. isso é Cara, estupidez. você conseguiria designar alguém se esse cara fosse o Shaq no auge físico. E olhe lá. E olhe lá. O Shaq do comecinho, bem atlético, correndo, voando, né? Olhe lá. Olhe lá. E olhe lá. Mas é coisa de louco. E o Brasil. Só que uma coisa que a gente falou dos medalhões, da geração envelhecida, isso é uma coisa que me deixa feliz desse desempenho do Mundial do Brasil.
Na Olimpíada do Rio, os principais jogadores eram todos medalhões. Nessa aqui, a gente tá vendo o cenário mudar. Você ainda tem um Alex destruindo, você tem um Varejão jogando muito bem, Marquinhos também. Marquinhos jogando bem, saindo do banco. Você tem o Leandrinho jogando bem, não é mais tão sensacional quanto era, mas ele tá contribuindo bastante. Mas, cara, você também tem um Rafa Luz jogando muito bem. Rafa Luz que tem só 27 anos. Você tem um Caboclo voando nesse Mundial. Caboclo que tem tudo para ser o grande nome da próxima geração brasileira de basquete. Já vem sendo um dos grandes nomes desse Mundial. Eu acho que o pessoal até esquece um pouco do Caboclo, de ficar ouvindo que ele era bust, estava longe de alcançar o sucesso, e esquece que ele é extremamente novo, ele vai carregar Ele essa tem 23 geração. anos. Exato. Ele foi muito novo pra NBA. Exato. Foi muito novo. Você tem um Felício que Entrou bem, não jogou tanto assim contra a Grécia, mas os outros jogos jogou muito bem. Você tem um Benite, que também é relativamente jovem. Ele tá jogando menos minutos, né, do que ele habitualmente joga na seleção. Mas ele é interessante também. Você tem um Didi, que ainda bem que o Caboclo salvou a pele dele naquela última jogada, mas ele não tá mal. Tá Sim, evoluindo, tá ganhando cancha. Desenvolvimento, né? Precisa colocar um... E eu acho que esse é um dos méritos também do próprio Petrovic, né, de mesclar bem esse time. É uma coisa que a gente defendeu no vídeo comentando o jogo. É um time muito com diversas possibilidades de ser armado. Exato. Porque são jogadores com características diferentes para posições diferentes. O exemplo claro tá na posição de armador, que você tem um Rafa Luz, que é um armador extremamente tático, extremamente defensivo, que obviamente não tem uma pressão ofensiva tão grande, mas normalmente nem precisa, né? Porque a gente tem jogadores ofensivos muito bons. Você tem um Marcinho Huertas, aquele armador mais clássico, que faz jogadas plásticas, que passa pra todo mundo. E você tem o Iago, que é super agressivo ofensivamente. Você pode ter 3 opções de mexer nesse time pra fazer ele funcionar. Inclusive no meio do jogo. E todo mundo tá quente nesse time. É uma rotação que não necessariamente os 12 vão entrar em quadra no jogo, vão ser úteis em todas as partidas, mas para cada partida o Petrovic consegue armar um jogo diferente. Exatamente. E ele tá acertando. Ele tá conseguindo ter esse olhar tático necessário. Porque essa era, acho que, uma das grandes tretas com o Maiano antes. Ele parecia que ele fazia simplesmente o que ele queria, que ele achava que ia dar certo, mas não tinha nenhuma consideração racional naquilo, sabe? Não parecia Parecia um explicável. pensamento meio atrasado. Exato, ele colocava jogadores em momentos que eles não deveriam entrar em quadra. Sim. Então, o que a gente vê do Petrovic é que o time como um todo tá acertado, o elenco tá junto, tá muito bem. O time tá frio. E eu acho que, tipo, ao mesmo tempo que tá quente, eles têm uma frieza incrível. Porque a gente lembra daquele lance contra a Argentina nas Olimpíadas. Dói até hoje. Que não fizeram falta no Nocione, mas esse time tá completamente diferente. Aquele lance do Bruno Caboclo, dando aquela tapinha na bola pra tirar, mostra que o time tá ligado e não perde o foco nem a concentração em qualquer momento. O que é extremamente importante num campeonato como o FIBA. Exato. E eu acho que também entra um fator que é você tem alguns jovens precisando provar valor, né? Internacionalmente. Você tem gente aí... O próprio Caboclo. Felício, o próprio Caboclo que são vai questionados. Forte. O próprio Iago que quer aparecer... busca voos maiores na carreira. O Didi também, que precisa de evidência. Mistura esses jovens que têm o que provar com jogadores que para eles é a última chance de conseguir uma participação relevante numa competição internacional. Eu vejo que esse Mundial é um momento de transição. Parece que meio que estão passando bastão, sabe? Sim. Eu vejo essa seleção passando bastão para a seleção que vem por aí. Que é a seleção do Caboclo. O Caboclo é o grande nome da próxima geração. É o biotipo de jogador da NBA que a NBA busca. Ele entendeu como utilizar melhor as ferramentas físicas dele. E é uma coisa... Vai dar bom. E óbvio, a gente fica ufanista, a gente acredita que esse time vai longe, mas só pelo retrospecto passado, a gente já chegou muito longe. Muito longe. Muito longe.
Exato. E a gente sabe que, tipo, agora até, nessa próxima fase, no segundo quadrangular aí, em que o Brasil vai basicamente enfrentar Estados Unidos e República Tcheca, a gente está confiante dos resultados que vão sair daí. E mesmo que aconteça uma derrota nesse quadrangular, a gente vai continuar confiante, sabe? Porque Sim. as coisas estão andando, a gente tem a confiança, o time está muito bem arrumado, o público internacional está vendo o Brasil como uma potência nesse Mundial. Tanto que a gente comentou do Power Ranking, que o Brasil entrou em 10º, já tá em 6º no Power Ranking da FIBA. À frente da Argentina, à frente da Lituânia, da Grécia e de todas E olha essas que eu seleções. digo, a gente tá melhor do que a Argentina. A gente tá melhor do que a Tá, Argentina. tá, o que apresentou com certeza. Argentina que quase tomou um sacode lá da Rússia. Olha, jogo por jogo, o Brasil tá melhor do que os Estados Unidos. Isso é assunto pra um vídeo que vai sair no sábado pra galera ouvir. A galera vai ouvir esse vídeo no sábado, um pouquinho à tarde, assim, pra se preparar. No domingo, talvez. No domingo, talvez. Pra se preparar pro jogo de segunda. Mas tamo sim. Exato. Tamo sim. É muito, 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 muito sensacional, Felipe. Muito sensacional o nosso time. E eu acho que a gente pode comentar também um pouco das outras seleções, né? Tem muita seleção surpreendendo. Tem muita seleção não surpreendendo. Na verdade, fazendo um papel medíocre pra baixo. E a gente tá vendo o jogo do basquete mudar um pouco de panorama. Das trocas de cadeira de seleções. Antes, falando um pouquinho de Brasil, falando das seleções que estão surpreendendo, amanhã, esse vídeo está sendo lançado na sexta, amanhã começa o segundo quadrangular. 5 horas da manhã, Brasil e Tchequia. República Tcheca. Também é sendo chamada de Tchequia. Está ocorrendo uma mudança de nome. Pior que é sério, eu descobri isso hoje, que está ocorrendo o processo para em português deixar de chamar de República Tcheca e virar Tchequia. Que palhaçada. Aí eu já não me meto, eu já não me meto com a Tchequia dos outros. É, não vai. Se for pra evitar trocadilho, não vai evitar. Mas, bora lá. O grande destaque da República Tcheca, já falei de novo o nome que não querem mais que falem, mas o grande destaque é Tomas Satoransky, né? Jogador que foi pro Chicago Bulls, é um jogador muito bom. E essa República Tcheca, ou Tchequia, que surpreendeu. A gente não imaginava que... Acho que se pegar o último podcast, a gente achava que a Tchequia ia ser a última do grupo, né? Ah, sim, sim. Na verdade, o Mundial, no geral, tá cheio de seleções que a gente imaginava que ia ser a última do grupo, né? Exatamente. Mas realmente. Até porque tinha uma Turquia. Até o próprio Japão a gente imaginava que poderia ir mais longe. Exato, que foi sovado, né? Pífio. Sovado. Foi horrível. O time do Japão está nojento. Eles teriam que ficar sem mangá por um mês. Mas eles estão tranquilos que eles não estão procurando vaga pra Olimpíada, né? É verdade. Pra eles não é muito difícil, porque na Ásia não tem muito time bom lá, não. E eles são anfitriões, né? Verdade, né? Porra. É verdade. A próxima será em Tóquio. Caramba. Ano que vem. Ano que vem. Tá aí. Tóquio tá aí. Tóquio tá aí, Felipe. Que coisa. Mas positivíssimo o desempenho da República Tcheca. Acabou perdendo só para os Estados Unidos mesmo. Sim. Só perdeu para os Estados Unidos, se recuperou contra os outros jogadores. Chega com um ponto a menos, obviamente, porque, pra quem não sabe, vamos explicar o próximo quadrangular? Claro. São 2 times, os 2 melhores colocados de cada grupo. Tem umas combinações aí que não vale a pena conversar, mas a gente vai com a combinação do grupo dos Estados Unidos. Os jogos que ocorreram na primeira rodada, por exemplo, Brasil e Grécia, Estados Unidos e Tchequia, eles contam para a segunda rodada. Brasil não enfrenta a Grécia nessa fase.
Ou seja, a gente já começa com uma vitória. Por isso que a vitória contra a Grécia foi maravilhosa. Porque valeu por 2. É muito bom 2 vitórias em uma só. A gente tava acostumado com o Brasil não ganhando nada, já ganhou 2 vitórias em uma só. Exatamente. Ou seja, se o Brasil já ganhar da Tchequia, a chance de passar para a próxima fase vai ser imensa. Muito grande, muito grande. E foi até importante enfrentar eles nesse primeiro momento e não pegar diretamente os Estados Unidos. Porque a gente já sabe o que precisa fazer, né? Exato. A gente consegue já resolver logo nesse primeiro jogo. Exato. Quem são os jogadores que estão sendo destaque nessa Tchequia? Além do Tomas Satoransky, que tá com 14,3 pontos pro jogo, a gente tem o Jaromir Bohacik. Ou Bohacik. Ou Bohacik. Qual que você acha que é o certo? Eu não me atrevo. Tem também o Wojtek Hruban. Esses são os 3 melhores pontuadores do time. O Jaromir tem 16,7. Tomas Satoransky 14,3. E o Wojtek Hruban 12,3. Eu não vou conseguir fazer uma análise muito forte dessa Tchequia, porque os jogos estão sendo entre 5 e 9 da manhã. Exato. Tá sendo difícil acordar pra ver a Tchequia jogar. Exato. É difícil até acordar pra ver o Brasil jogar. Sim. Mas como a gente falou, só perdeu pros Estados Unidos. A gente achava que ia ser a Turquia, porque a Turquia chegou quase a ganhar dos Estados Unidos. Mas pipocou, obviamente não é pipocar, né? Mas perdeu a força na prorrogação. Isso pode até ter influenciado eles em enfrentar a Tchequia e perder a força, porque cansaram muito contra os Estados Unidos. Só que isso é bom, porque mostra que os Estados Unidos não é imbatível. Com certeza, com certeza. E, bom, é uma seleção que surpreendeu. Outra seleção que surpreendeu, Felipe. Qual outra seleção surpreendeu você? Cara, surpreender, eu acho que dá pra falar bem positivamente da Austrália. Que Sim. já era uma seleção bem cotada, mas eu acho que a qualidade e até a parte ofensiva da Austrália foi bem bruta, né? A Austrália sem Ben Simmons, sem Tom McCare. Mas quem precisa desses caras quando você tem Joe Ingles? Quem precisa, Felipe? Quem precisa? Joe Ingles teve um jogo muito sensacional, né? Exatamente, ele ficou a uma assistência de um triple-double. Grande time, grande time. Grande time. A gente tem também a Polônia. Polônia que conseguiu sua primeira vitória em mundiais depois de 52 anos. E conseguiu mais do que uma, né? Conseguiu 3. Conseguiu 3 vitórias, Felipe. Num grupo ruim que, Era a Argentina. teoricamente, foi montado pra China passar. Isso, exatamente. Agora eles estão no grupo da Argentina. Foi montado pra China passar e a China não passou. Exatamente, é talvez um dos desempenhos mais pífios, né, Sim, do torneio sim. por ser anfitriã e por ter uma liga local forte. Sim. Nigéria, outro time que decepcionou nessa primeira fase. A gente botava muita expectativa no time da Nigéria, mas perderam 2 partidas. Perderam pra Argentina e pra Rússia. Rússia que tá vindo muito bem. Exato. Rússia quase ganhou da Argentina. Fez um jogo muito parelho com eles. Um jogo muito perto. O jogo acabou 69-61. Boa parte do tempo eles estavam na frente. Mas acabou não dando, né? Acabou não dando. A gente tem também um Porto Rico que veio muito bem. Se virou, né? Se virou muito bem Porto Rico. Ganhou da Tunísia, que era o principal concorrente. Fez jogo forte contra a Espanha. E, obviamente, passou o trator. Não passou o trator, mas fez. Foi um grupo que foi muito mais difícil do que a gente imaginava. Sim. Porque o Irã perdeu 3 jogos, mas não foi que o time era ruim, não, cara. Não, eles fizeram frente em todos os jogos, cara. Principalmente contra a Espanha. Boa parte do jogo eles ficaram na frente. Eles quase cometeram crime em cima da Espanha. Então, eu acho que um grupo que se parecia ser tão fácil pra Espanha
É pra ligar um sinalzinho de alerta ter tanta dificuldade num grupo assim. Sim, sim. Querendo ou não, Eu acho que, obviamente, é um Porto Rico fica feliz. A gente melhora a consideração do Porto Rico. Mas a Espanha, eu já fico com o pé atrás, cara. dá pra ficar, dá pra ficar. A gente percebe que, se por um lado os veteranos do Brasil estão fazendo jogos espetaculares, talvez a idade esteja pesando um pouquinho nos medalhões da Espanha, né? É que. Agora eu vou soltar todo o meu hate. O principal jogador dessa Espanha vem sendo o Ricky Rubio, né, Que cara? Rubio. Cara, quando o Ricky Rubio é o principal jogador do seu time, você não deve levar em consideração, assim. Exato, mas o duro é que, assim, a esperança deles deveria ficar em quem, sabe? Porque eles não têm um jogador se evidenciando, Sim. surgindo. Não dá pra você também exigir tanto dos seus jogadores mais velhos, é mais interessante até que eles sejam contribuidores eficientes. O Marc Gasol, ele tá bem. O Gasol tá bem, sim, sim. Mas eu esperava mais de um Sérgio Lu. Então, quem poderia surgir aí, né, nesse Mundial de mais jovem e com um pouquinho mais de força, talvez os irmãos Hernan Gomes, Sim. mas também não vi É. nada demais deles. É. Bom, o grupo D surgiu. Deu o que todo mundo imaginava, né, Felipe? A Sérvia, meu amigo. Meu amigo. Passando o trator. Não teve jogo difícil pra Sérvia nem contra a Itália, cara. Que a Itália tem um time bom, cara. Tem o Gallinari e o Belinelli. Mas, cara, 92-77, cara. Teve alguns momentos uma mais parte- difíceis, mas... Uma parte do jogo tava mais próximo, mas depois que deslanchou, não aproximou mais a Itália. Esse time da Sérvia é muito bom, cara. O que tá jogando o Bogdanovic, velho? Bogdanovic, um dos líderes de pontuação desse É campeonato, o segundo colocado em pontos por jogo. né? Exato, 24 pontos por jogo. Bogdanovic no... Eu lembro quando o Bogdanovic foi pro Sacramento Kings. Eu brilhei o olho, cara, porque o Bogdanovic no basquete FIBA é um monstro. Ele reina, né? Ele reina. Eu lembro das Olimpíadas do Rio. Bogdanovic é um monstro no basquete FIBA. Tanto que eu achava que ele era o Bogdanovic bom dos não-irmãos Bogdanovic. A Itália cumpriu seu papel, segunda força nesse grupo. Dava pra ter sido mais dominante num grupo fraco desse. Principalmente contra Angola. A Sérvia fez basicamente 50 pontos de diferença na Angola. Fazer 31 é pouco. É uma diferença grande, vamos considerar. É. É que dava pra fazer mais, é que a gente tá tomando como base uma seleção que tá destruindo, sabe? É a favorita, a grande favorita do Mundial. É difícil você comparar o desempenho de uma Sérvia, mesmo em cima de seleções mais fracas, como se provou a Com Angola e a certeza. Filipinas. Mas de qualquer maneira, a Itália, 31 pontos é bastante. É. É bastante. Eu esperava mais, mas é bastante. Não é que nem da Espanha que a gente ligou o sinal de alerta. Sim. A gente vai pro grupo dos Estados Unidos, que quase que a Turquia cometeu crime contra os Estados Unidos. Quase. 93-92. Joe Harris disse que foi um dos melhores jogos que ele viu na carreira. Tadinho do Joe Harris. E reclamaram da gente falando do time dos Estados Unidos no último podcast. Mas, cara, tem que hatear, cara. Esse time é bem fraco, cara. Tá óbvio, tá natural, sabe? Donovan Mitchell, que era quem eu botava fé, tá sumidaço, mano. Ele fez um primeiro jogo, chamando um pouquinho da responsabilidade, mas depois Deu uma sumida. já era. Cara, você tem um monte de jogadores aí que não só não são os principais jogadores do país, como também não são os jogadores que estão acostumados com competições internacionais. Sim. Não estão nada acostumados com o basquete FIBA. Tudo jogador novo. Exato. Sem experiência. Alguns talvez com histórico de passagem pelas seleções under alguma coisa, mas Tipo, o mais experiente desse time é o Mason Plumlee. Internacionalmente é o Mason Plumlee. Tipo, porra, quando você referência ao Mason Plumlee, ele tá foda, né, meu amigo? tá difícil. A Turquia, que
contra a Sérvia e... Contra a Sérvia não, contra a República... Contra a Tchequia. Tomou um vareio também. 15 pontos, meteu 16, meteu 15 pontos. 15 pontos numa partida que o Cedi Osman jogou bem pra caramba. Mas não foi bastante. Eu esperava a Turquia passar. Principalmente desse jogo que eles quase venceram os Estados Unidos com um ponto de diferença. Eu pensei, não, vai dar Turquia, né? Tamo ferrado. Não que a Tchequia seja pior. Mas a gente esperava. E o Japão, meu amigo? Não, mas justamente a impressão prévia que a gente tinha era que a Turquia largava na frente mesmo. Sim. Que a gente falou, liga local forte, jogadores que estão acostumados com uma competição forte. Você tinha o Ilyasova, você tinha outros jogadores que eram bons. O Japão foi total decepção, né? Ah, fraquinho demais, hein, cara? Esperava muito mais. Contra os Estados Unidos, né, meu amigo? Esse jogo contra os Estados Unidos, tem uma hora que os Estados Unidos estavam com 80-29. Vergonhoso, cara. Acabou menos vergonhoso, 98-45, mas mesmo assim, né? Mesmo assim. Rui Hashimura vai sofrer na NBA, meu amigo. Rui Hashimura vai sofrer. O grupo do Brasil, que a gente já falou, a Grécia mostrou também uma coisa boa. Não é só Antetokounmpo. Com certeza. Não é só Antetokounmpo. Montenegro, desempenho pífio. Time horrível. Jesus Cristo. Querendo ou não, eles... Pra fazer alguma coisa relevante lá, só tinha um jogador, né? Mas... Sei lá. Eu não imaginava isso, não. Eu imaginava que eles poderiam tirar uma vitoriazinha da Nova Zelândia, por exemplo. Então, eu imaginei que poderia ficar mais próximo aí, mas... Né? Não teve chance de ganhar nenhum jogo, né, cara? Nenhum jogo. A Nova Zelândia, que foi muito bem. Se tivessem Steven Adams aí, meu amigo, eu não sei se a Grécia vai passar, não. Porque precisou de um jogaço do Antetokounmpo com 24 pontos pra conseguir passar, mas difícil esse time. O time da Nova Zelândia surpreendeu muito. Tem Sim, os irmãos Webster. No próprio jogo contra o Brasil, né, foi mais complicado. difícil. Na verdade, aquele primeiro jogo passou uma impressão errada pra gente. Deu um pouco de medo do Brasil não estar tão bem, só que ao contrário. A Nova Zelândia que estava bem. Exato. Os irmãos Webster são muito bons. Tanto o Ty quanto o Corey são muito bons jogadores. Corey Webster tem passagem, né, pela NBA. Sim. O Giannis Antetokounmpo precisou fazer 24 pontos, melhor jogo dele. 24-10-6. Com 2 roubos de bola. Nem um toco, mas 2 roubos de bola. Jogou bem. Mas é óbvio, né? Quando você não tem um Petrovic que sabe quanto parar ele, é meio difícil. Quando você não tem um caboclo pra colocar ele no bolso, né? Exato. Caboclo, um Alex. A gente chega no grupo G. A França dominou, como era de se esperar. É bom a França dominar, porque tem grande chance de a gente cruzar com ela nas quartas de finais, se a gente for para as quartas de finais. Porque se o Brasil for, vai vir desse grupo G e do grupo H. A Alemanha, pífio, desempenho que surpreendeu negativamente. Sim. Tinha jogadores que dava pra esperar muito mais dentro dessa Maxi Alemanha. Kleber, Dennis Schroeder. E o engraçado é que eles fizeram o jogo duro contra a França. E não é que a República Dominicana foi bem, eles só ganharam deles. 2 pontos. Por incrível que pareça, foi isso. Porque da França, a República Dominicana tomou um vareio. Exato. Rudy Gobert tá destruindo nesse Mundial também. Ele tá passeando, né? Tá passeando, cara. Ele estica a mão, dá um toco. Ele estica a mão, rouba uma bola. É um absurdo. Ele estica uma mão, faz uma cosquinha no técnico da França. Por fim, o grupo H. Aqui deu a lógica que a gente imaginava, né? O Canadá, com um time fraco, ganhou só do Senegal. A gente teve grande desempenho da Austrália. Segundo melhor time desse torneio, facilmente. E um desempenho muito bom da Lituânia, né? Sim, acabou perdendo só pra Austrália. Austrália, a principal seleção do grupo. Mas mostrando um basquete bom, ainda assim. Sim.
A Lituânia, em alguns momentos, inclusive, mostrou um basquete até melhor que o da Austrália. Foi mais dominante contra o Canadá, foi mais dominante contra Senegal. Perdeu quando foi o confronto direto. Não sei se a Austrália tava segurando o jogo e tal. Mas é um time pra levar muito em consideração. Saboninho tá muito bem nesse Mundial. Saboninho. Saboninho. Esse cara, meu amigo, esse cara. E você tem também o Valanciunas, que não tá tão bem quanto o Saboninho, mas vem bem. Tem o Lekavičius, tem o Maciulionis, tem uns caras como também o Grigonis, tem uns caras muito bons nesse time. Sim. Então, basicamente, o que a gente tá vendo agora é que teve esses upsets, teve seleções que desempenharam abaixo, um pouco acima, surpreendente, mas meio que a cassação, né, o sangue vai começar a rolar agora nesse próximo quadrangular, né, porque tem times que já, como a gente explicou, entram nessa fase com derrotas, e tem times que estão entrando muito confortáveis, mas ainda assim precisam vencer pelo menos um dos seus jogos. Exatamente, exatamente. Bom, a gente tem os grupos da próxima fase, Felipe. Exato. Vamos dar um panorama deles também? Bora? Segundo round. O grupo 1 ficou com Argentina e Polônia em primeiro lugar. E Venezuela e Rússia em segundo lugar. Eu tô achando que vai dar Argentina e Polônia. É, A Polônia tem um cara, só terminando aqui, deixa eu achar o nome dele. É um moleque de 18 anos que é muito bom, velho. Nasceu do ano 2000. triste. É o Alexander Roman Balcerowski. Não tá tudo tanto bem assim, mas ele vem jogando interessante. No primeiro jogo ele jogou 4 minutos e não fez ponto. Segundo jogo ele jogou 16 minutos, fez 6 pontos. Terceiro jogo ele já fez 8 pontos com 11 de eficiência, cara. Tá engateando ainda. Tá engatinhando, mas menino. é um menino que chama muita atenção, cara. Dizem que ele é um prospecto futuro pra NBA também. É, que bom. Que Mas- bom, que bom. É. Mas, no geral, a Venezuela é o time, a princípio, mais fraco desse grupo. É, porque já Passou. passou. Passou bem capengando. Passou porque a China é uma merda, né? Exato. A China é uma merda. Espero que não ouçam a gente, mas a China é uma merda. Exato. E até por isso, tipo, a Argentina larga tão francamente, porque Sim. quando enfrentar essa Venezuela, meu amigo... A Argentina acho que vai continuar invicta nesse grupo. Só que é uma coisa estranha. Porque a Argentina, ela tá com um time mais enfraquecido e ela tá com um caminho muito fácil, né, Felipe? Vai se ferrar na próxima fase? Vai. Vai. Com certeza vai. Eu acho que a Argentina não passa das quartas. É, porque o que vai vir do outro grupo é É. pesado. Do outro grupo a gente tem Sérvia, Espanha, Itália e Porto Rico. De Porto Rico, talvez a Argentina vai torcer pra essa zebra. Mas Porto Rico tá jogando um basquete muito interessante e pode dar uma espremida. Mas a segunda vaga fica entre Espanha e Itália. Exato. E aquele negócio, a gente tem o sinal de alerta ligado para a Espanha, mas uma das seleções mais tradicionais, campeã mundial, Sim. e não Com tanto jogadores tempo bons. atrás, com jogadores bons. A camisa pesa um pouco e, como a gente já fala, tem 3 vitórias, larga com uma vantagem aí. É. Só que a questão da vitória dela é que a vitória dela foi em cima de Porto Rico. Eu acho que a Espanha não faz jogo pra Sérvia. A Itália deve ganhar de Porto Rico. Aí é entre Espanha e Itália pra definir. Sanguinário. E, na verdade, qualquer uma dessas, Espanha e Itália, também quando passar, vai começar a dar dificuldade na próxima fase, né? Pra Argentina. São os times que vão enfrentar a Argentina. A Sérvia tem um caminho tranquilo depois dessa fase, porque ou Polônia ou Rússia, eu acho que ela passa dos dois. Exato. Aí tem o grupo do nosso Brasil, que é Estados Unidos, Brasil, Grécia e República Tcheca. Olha, o Brasil deve ganhar da Tchequia, mas ainda tem perigo, muito perigo. Porque
Se acontecer do Brasil perder para os Estados Unidos, que, apesar de a gente achar que pode ganhar dos Estados Unidos, a lógica é o Brasil perder. Sim. Nunca duvide de São Petrovic. Mas a lógica é perder. E se encapetar no Antetokounmpo e ele arrancar uma vitória desses Estados Unidos, vai dar um duplo empate, porque o Brasil ganhou da Grécia e ia ganhar da Tchequia. A Grécia ia ganhar da Tchequia e dos Estados Unidos e empatar os dois com 2 vitórias. Só que eu acho que confronto direto não é critério de desempate nesse Mundial. E o critério de desempate é saldo. O Brasil ganhou só de 1 ponto da Grécia. O saldo hoje dessas seleções, a Grécia tem 30 pontos mais e o Brasil tem 20 pontos mais, né? O Brasil tem que dar um show contra a Tchequia. E essa questão, o negócio do Brasil não é dar show. A gente tem uma defesa muito boa. O negócio é vencer. É vencer. E a Grécia, eu vejo eles com muito mais possibilidades de fazer mais pontos. Sim, com certeza. Então, olho. Torce para os Estados Unidos vencer a Grécia. Se os Estados Unidos vencer a Grécia, meu amigo, aí é partir para abraço, já pedir para queimar horas na segunda-feira, chegar mais tarde no trabalho. Mentira, não vai fazer isso não. Porque tá difícil arranjar emprego. Tendo atestadinho. Quebra a perna no domingo. Exato. Sei lá, passa a mão nos olhos até inflamar. Alguma coisa. Come cocô. Brincadeira, não coma cocô. Aí não vale a pena. Aí a gente tá entrando submundo. num quadro perigoso aí. O último grupo é o grupo L, que tem França, Austrália, Lituânia, República Dominicana. República Dominicana tá aí a passeio, né? Vai observar, vai aprender. Vai perder os jogos. Olha, dos outros 3, eu diria que os 3 podem passar, Felipe. Facilmente. Vai ser da hora ver esse grupo também. Vai ser da hora demais. Eu acho que o primeiro lugar deve ser a Austrália, porque enfrenta a República Dominicana e a França, mas já tem uma vitória em cima da Lituânia. Facilitou. Sim, e dá pra ganhar legal também da própria França. França tá bem? Tá, mas a Austrália tá da hora. Tá bem bruta, cara. Tá bem da hora. Mas entre esses 3, a configuração, não consigo apostar. Sim, pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer da Austrália cair fora. Pode acontecer da Austrália cair fora. Tudo depende do futuro. E o futuro a Deus pertence. Ou não pertence a ninguém, né? Qual vai sendo o MVP até agora, Felipe? O MVP? É. Alex, né, cara? Olha, é um nome interessante, né, cara? Assim, tudo bem que tem mais etapas desse torneio, mas se o Alex continuar num nível semelhante, pelo menos um time ideal do torneio deveria se considerar. Mas talvez o Bogdanovic... Eu diria que Alex, Varejão e Bogdanovic. São os 3 que estão muito bem pra mim. Então, particularmente eu não vi algum jogador ser tão consistentemente dominante a ponto da gente falar que, não, esse cara tá disparado numa corrida pra ser o melhor jogador do torneio. O único que me vem à cabeça é o próprio Bogdanovic, tipo, porque ele tá consistentemente fazendo bons jogos. Por exemplo, o Joe Ingles, que a gente falou que fez quase triple-double, no último jogo do grupo não foi tão bem. Exato. A Austrália tá se alternando. Eu acho que são esses 3 que eu vejo mais consistentes no geral. Bogdanovic, Alex e Varejão. Naturalmente que a gente tem uma próxima fase, a gente sabe que nos momentos decisivos é que talvez a gente comece a tirar esses grandes candidatos, né? Uhum. Mas, da primeira fase, fica pra mim com esses caras aí. Muito interessante, cara. Muito interessante. É isso, né, Felipe? Isso aí. Agora é aguardar. Amanhã, 5 da manhã, todo mundo acordando, junto com o Galo. Opa, 5 da manhã. Não é pra ver Galinari jogar, é pra ver o Brasil.
Pelo amor de Deus, né? Acordar às 5 horas da manhã pra ver a Itália jogar, tem que estar muito no pique ou ser muito desocupado. Ainda que é sábado, né? Você não precisa nem dormir pra acordar. Você pode Sim, chegar... É, Chegou da balada, tá chapadaço, usou várias drogas, não usa drogas, mas vai que você usa. Ah, mas isso é coisa de jovem, Heitor. Mas o basquete tá penetrando no mercado dos jovens. Exatamente, mas os jovens conseguem seguir esse pique. Agora, acordar às 5 horas da manhã, um assalariado aí... Depende. Só se você tiver uma TV digital ou um Globoplay instalado, porque tá passando o Globoplay, porque é um sábado, né? Num dia de semana, assim, você acorda, fica lá no ponto de ônibus, assistindo o Brasil, no celularzinho, no busão, no metrô. É uma possibilidade. É, depende. Se eu pudesse acordar às 5 horas da manhã... Aliás, se eu pudesse acordar além das 5 horas da manhã, eu vou acordar às 5 horas da manhã. Eu assisto o jogo de alguma outra maneira. Pode ser. Você pode fazer a tática de acordar, pegar algum VT do jogo, aparecer. Resultado do jogo, você fala, tira daí. Ou você sempre tem a opção de ir dormir mais cedo. Ah, mas pra acordar às 5 horas da manhã, pensa que uma pessoa normal, sei lá, acorda às 7. Exato. No sábado. Você tá falando aí? O foda é que é sábado, né? Então, você vai dormir cedão. Que Nossa, aí eu tô pegando a população velha, Heitor. Que é a Mas a população que vai... população velha não gosta de basquete. Lógico que gosta. A população velha gosta de bocha. Fórmula 1, Também. Ô, Stock Heitor. Car. A população velha gosta de basquete, sim. E a Não população sei. de espírito velho Aí também tudo gosta. bem, aí tudo bem. Aí tudo bem, porque quem gosta de basquete normalmente reclama pra caralho. Exatamente. Reclama pra caralho. A ponto de chegar a reclamar da convocação do Varejão pra esse Mundial. E aí? E aí, você que é otário reclama do Varejão no Mundial? Cala a boca aí. Cala a boca. Varejão é melhor que o Lajoão. Rapaz, The Dream, varejão, né? The Dream Varejão. Mas façam esforço, se possível, porque Claro. Se programem, né? o Brasil precisa de você pra detonar a Tchequia. É isso aí. Se você tá chegando da balada, espera um pouquinho pra dormir. Vai ser foda? Se você não vai pra balada, dorme um pouquinho mais cedo e toma um cafezinho assistindo o Jogo do Brasil. Uma boa. Olha só. Você não quer acordar 5 horas? Acorda umas 5:30. Ah, Pega do meio pra frente. exatamente. Pega de quando o Brasil já vai ter aberto 50 pontos de vantagem. Hot take. Hot take. Mas é isso, galera. Semana que vem a gente volta com mais. Durante a semana a gente vai ter outros vídeos e podcasts mais curtos. Aproveita isso aí. É isso aí, galera. Falou. Valeu. É nóis. Tamo junto. Ah, não sai daí. Mande e-mail pra gente em buzzerbeaterbr@gmail.com. Agora falou. Valeu. Tamo junto. É nóis.